Olá pessoal, bom dia. Agora esse vídeo é sobre a sociologia, né? Já deixei para vocês à disposição de filosofia, agora a sociologia, para uma revisão do que a gente viu na última aula sobre a diversidade cultural, que mostra diferentes heranças, né, culturais dos seres humanos, ou seja, de diversas regiões, de diversos povos, né, de países, ou seja, subdividido em diversos tipos de sociedade, né? Lugares que remetem a conceitos históricos, a localização, né? Geográfica, né? Ou seja, e que são transmitidos de gerações para gerações, né? Apesar de todos pertencentes a uma mesma raça, mas nós temos uma múltipla forma de se manifestar através do nosso comportamento, né? Nós temos aí dois casos importantes para poder caracterizar as primeiras as primeiras concepções de diversidade cultural, né? Nós temos aí a alteridade, que é o reconhecimento do outro como diferente, né? O reconhecimento de que nem todos fazem parte da mesma cultura que nós temos. Isso é muito importante, porque é a partir dessa alteridade que a gente vai chegar no multiculturalismo, que é a valorização de várias manifestações humanas. Isso de diferentes formas de ser, na cultura, na arte, né? Ou seja, aquilo que dá a identidade a determinado grupo, né? E isso é uma herança muito rica, né? Que faz, que acaba inteirando uma com a outra e que dá essa multiplicidade que nós temos, principalmente aqui no Brasil, né? Tem uma formação muito grande, uma herança muito grande de imigrantes lá no início do século XX, imigrantes italianos, japoneses, alemães, muito lá da parte da Europa Ocidental, fugindo de guerras, fugindo de fome, né? Ou seja, e eles vieram para cá e colaboraram e muito na formação da nossa cultura, sem contar também da questão do tráfico negreiro, que acabou também inserindo uma forte cultura africana no Brasil, né? Isso em qualquer lugar, na culinária, como a feijoada, na dança, como a capoeira, na religião, como a gente tem as manifestações afros brasileiras, né, numa identidade muito aqui do territorial brasileiro, com uma mistura com a cultura africana, principalmente de Angola e Moçambique, que foram os principais lugares, né, de onde vieram os escravos para o Brasil na época da colonização portuguesa, e acabou tendo, né, tanto essas duas vertentes dos europeus e dos africanos, tendo uma... E claro, não esquecendo também dos asiáticos, né, que tem uma cultura muito forte, principalmente aqui em São Paulo, ou seja, essa multiplicidade de manifestações culturais, essa multiplicidade de pessoas e idiomas, acaba trazendo várias identidades para o brasileiro, né? Eu dei um exemplo na sala de aula, por exemplo, quando eu falo num polonês, num sueco, um exemplo de cidadão polonês ou sueco, vocês já vão ter em mente, né? Como seriam essas pessoas. Agora, se eu falar, me dá uma caracterização legítima de um brasileiro, a gente vai ter várias formas de poder representar um brasileiro, porque nós temos essa diversidade cultural, né? Ou seja, essas várias manifestações que acabam colaborando para a nossa identidade, para a nossa herança cultural, né? Ou seja, e aqui no Brasil a gente tem muitas identidades regionais, né? Ou seja, do sul, nordeste, centro-oeste, lá no norte. Ou seja, nós vemos muitas manifestações culturais diferentes, de povos, de cor, do jeito de falar, totalmente diferente, né? A gente tem aí um resumo bem bacana entre as páginas
5 e 6 do livro, né, que trata dessa diversidade cultural pelo mundo e foca principalmente a diversidade cultural brasileira, né? E a gente viu também que apesar dessa manifestações culturais da uma herança muito rica, tem o problema também do relativismo, né? Ou do racismo, ou seja, dessa segregação de pessoas aqui no Brasil. Isso é um problema, né? Ou seja, a gente tem uma raiz principalmente após a libertação dos escravos, em 1888, que culmina numa crise da monarquia e que abre porta para a república. Nós temos a libertação dos escravos a partir da Lei Áurea, mas o grande problema que a gente vê até hoje em nossas raízes com o negro é que quando foi assinada essa Lei Áurea, não havia nenhum programa que abraçasse essa causa dos escravos, né? Ou seja, eles simplesmente foram jogados às ruas, ou seja, eles foram realmente marginalizados. E isso traz um grande problema racial no Brasil, porque são considerados pessoas de classes inferiores, ou seja, que não tinham um lugar, ou seja, teve acabou com a escravidão no Brasil, mas não tinha nenhum preparo para poder abraçar essa causa deles, né? Ou seja, libertava e pronto, né? Para muitos escravos na época, inclusive, era melhor ficar escravo do que sair pelas ruas sem destino certo, né? Ou seja, pelo menos você não era remunerado pelo seu trabalho, vivia em condições até um pouco duvidosas, né, complicadas, mas você tinha lá pelo menos a sua casa e uma comida. Você sendo um escravo liberto, estando nas ruas, e aí? Você ficaria numa incerteza muito grande, né? E isso traz um problema no racismo no Brasil muito forte, que remete aos tempos da escravidão, né? E é por isso que a gente tem agora, sendo contra ou a favor, isso vocês tiram a, vocês tiram a opinião de vocês sobre as cotas, né? No trabalho, cotas em concurso público, também principalmente a cota racial nas universidades, que foi o primeiro passo, né, para essa questão de cotas. Então, é uma coisa bem polêmica, né? Ou seja, ao mesmo tempo que dá uma oportunidade para que pessoas até então marginalizadas tivessem acesso a serviços, aos bens públicos, à educação, do outro lado, será que não fomenta também o racismo? Né? Então, sempre tem essa discussão, sempre vai ter. É um problema sociológico muito grande, de análise. Então, é sempre bom para a gente poder ter um olhar crítico sobre isso, sempre estar atento às notícias, né? Sempre há casos novos de pessoas contra ou a favor, lá na política também, que acaba, acaba discutindo essa questão racial no Brasil, né? Nem só também a questão racial, mas também a questão indígena, né? Do espaço do indígena, a demarcação de espaço indígenas, a cultura diferente de indígenas. Você lembra quando eu falei para vocês sobre a cultura dos indígenas às vezes serem, desculpa, muito diferente da nossa, né? Ou seja, a gente acaba estranhando, né? Ou seja, acaba aguçando um, um, um distanciamento entre a nossa cultura, a cultura indígena. Às vezes a gente nem tem muito interesse em saber dessa questão, né? Então esse é um problema também no Brasil, a questão indígena e a questão negra, né, africana no Brasil. Então é bem complicado. Além disso, além desses problemas, nós temos dentro, principalmente uma cidade cosmopolita como São Paulo, grandes diferenças de grupos, de tribos, ou chamadas tribos urbanas, né? De skatistas, ou em casos no litoral, né? Do surf, pessoas, ou seja, diversas, tem esse pessoal que
da cultura Rastafari, ou seja, nós vemos um monte de manifestação cultural no Brasil, né, que acaba identificando o Brasil como com essa multiplicidade, né, de valores, de apresentações, de culturas, né, diferente. Lembrando que o que a gente tratou de cultura dentro da sociologia é comportamento, né? Ou seja, traz essa diferença entre cultura e arte. Qual é a cultura? A cultura é hábito, manifestações que nós fazemos no dia a dia. E a arte é uma representação dessa cultura, desse hábito, né? Então, para a gente não poder confundir dentro da sociologia cultura e arte, né? Cultura, hábitos, manifestações, comportamentos, e a arte é a representação desses comportamentos em pinturas, em teatro, em poemas, em música, né? Em diversas manifestações culturais. Tá ok, pessoal? Então esse foi um pequeno resumo que a gente fez em sala de aula, né? Eu peço que vocês, eu quero corrigir com vocês no próximo vídeo, ou quem sabe, né, tomara a Deus, dentro da sala de aula, os exercícios, né? Faça os exercícios da página 7, 8, 9 e 10. E aí a gente finaliza esse nosso tema, né, da diversidade cultural, e nós corrigimos numa próxima oportunidade, tá? Relembrando, que nem eu falei no livro no vídeo da filosofia, relembrando, mantenha os estudos em dia, leia os textos, faça os exercícios propostos, ou seja, mantenha uma rotina de estudo até para que a gente não sinta uma diferença tão grande na hora que a gente voltar. Ou seja, a gente acaba seguindo o ritmo, tá? Então, mais uma vez, fiquem com Deus e até a próxima, tá? Tchau, pessoal!